Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre química inorgânica, né? As quatro funções, né, dela são ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Vamos começar com os sais, né, dando uma pincelada sobre sais, algumas reações bem simples, para que a gente possa relembrar, né, o que possa ter acontecido no esquecimento, ou o pessoal que está começando a caminhar na química agora, para um aprendizado, né, que seja não tem uma carga anormal em cima, né? Que seja leve, né? Mas que a gente possa internalizar todos os conhecimentos que são necessários para que possamos utilizar, né? Seja na vida laboral, seja na vida acadêmica, os conhecimentos aqui que podem ser adquiridos. Ok? Então tá, vamos partir então para avaliação propriamente dita e internalização desses conhecimentos. Vamos lá então. Muito bem. No quadro em questão, né, nós temos aí a inorgânica ácidos, né? Existem três cientistas, né? Na verdade são quatro, mas falando em grupos, né? Existem três grupos, né? Cientistas que deram as suas definições em relação a ácido. O Arrhenius tem uma teoria que fala o seguinte: são substâncias que em meio aquoso liberam prótons, ou liberam prótons, né? Mais propriamente dito, né? Então, ácidos, né? São substâncias que, em meio aquoso, liberam prótons, que é o H+. Ok? Então, essa nós vamos ver também, né? Depois vamos ver o Bronsted e Lowry, que é uma outra teoria, e, por final, a teoria de Lewis, né? Que diz que é mais abrangente. Mas uma coisa eu posso dizer, né, de cara, eu trabalhei muitos anos no laboratório da Petrobras, né? Porque quando a gente usa soluções, normalmente é a Arrhenius que é usada, né? Para cálculo de normalidade, molaridade, né? Essas coisas. Porque você está liberando prótons no meio aquoso, né? Você vai fazer uma solução, e nessa você vai fazer uma solução de cloreto de bário, ou seja, vai fazer uma solução, se bem que você tem que ver que tem alguns sais que são difíceis de se dissolver em água, né? Mas com aquecimento, né, você pode melhorar essa dissolução, ok? Mas ainda não é o nosso fórum, está falando de soluções e dissoluções, né? Nós vamos agora primeiro aprender, né, sobre esses conhecimentos aí, ok? Então eu peguei como exemplo o ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico que está no nosso estômago, não é isso? Ou muitas pessoas ainda falam cloreto de hidrogênio, né? Fala primeiro o ânion para depois o cátion, né? Cátion, o que é? A parte positiva e ânion a parte negativa, né? Que em meio aquoso você libera água mais você alimenta. Simplesmente eu peguei essa moléculazinha aqui do, do ácido, né? Vou pegar aqui, ó. Separei aqui no meio dela, aí eu formo o H+, e o sedimento que é o cloreto, né? Na verdade, o átomo de cloro, mas a gente, quando está na forma aniônica, a gente dá o nome de cloreto. Bom, ele é um ácido dito forte, ele é um hidrácido, primeiramente, né? Ele é um hidrácido. O que é um hidrácido? Ácidos que não contêm oxigênio. E a terminação hídrico para ácidos que não contêm oxigênio é a terminação hídrico. Então a gente pega a partícula clor, né, do cloreto ou do cloro, e com a terminação hídrico. Então você dá um nomezinho, ácido clorídrico. Bem, pegamos um outro exemplo aqui embaixo, esse é o ácido sulfúrico. As empresas antigamente, um país sabia se era desenvolvido pela produção de ácido sulfúrico que existia nele, né? Interessante. Obviamente, hoje tudo mudou, é uma outra característica, mas antigamente era por essa vertente também, tá? Então, meio aquoso, você tem próton, agora você tem 2H+, mais o ânion sulfato, que ele é -2. Assim que tiver uma oportunidade, eu posso colocar aqui, mas isso é muito fácil. Se você quiser saber os cátions e os ânions, na internet, né, tem uma gama, né? É só você saber, né, a parte catiônica e aniônica, né, o nomezinho de cada uma, e para você dar o nome a sais, a ácido, a óxido. É muito importante a gente ter esse conhecimento prévio, tá? Para que a gente possa dar os nomes, né? Então,
pensamento análogo em relação ao ácido clorídrico, mas assim, um ácido sulfúrico, né? O enxofre, o Szinho, ele, né, em latim é sulfur, né? Então, como ele é aí já é um oxiácido, ou seja, tem oxigênio na molécula. Tem oxigênio na molécula. Então, a terminação, como ele é um ácido forte, que nós temos dois ácidos com oxiácidos com enxofre. Nós temos o ácido H2SO4, nós estamos falando aqui, que é o ácido sulfúrico. Essa terminação ico significa que ele é um ácido forte, tá? E tem uma terminação oso, sulfuroso, que é o H2SO3, tá? Ele é um ácido sulfuroso. Depois nós vamos ensinar como é que mede essa força ácida dos oxiácidos, né? Que nada mais é que você pegar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios. Ou seja, você tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, você vai ter 2 como resposta, né? Então, fez uma convenção seguinte: 0 seria um ácido fraco, 1 seria um ácido moderado e 2 em diante seria ácidos fortes. Como a minha subtração de 4 menos 2 dá 2, então ele seria um ácido forte. Por isso que ele tem essa terminação aqui, ó, ico. Então fica sulfur mais ico, ácido sulfúrico, que fica uma palavra pro paroxítono, aí ele é acentuada, né? Sulfúrico, né? Então ele também, ó, reage com bases, formando sal e água. Nós vamos ver bases também, tá? Então, eu já posso afirmar, no pulo do gato, que toda substância que não começa com H, que é hidrogênio, mas termina com OH, que é a hidroxila, é uma base, tá? Então, na realidade, né, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhadinha de cátions e ânions, eu até posso trazer essa tabela, tá? Fica muito mais fácil na hora de você fazer uma reação e uma produção de uma nova substância. Então, o hidrogênio daqui vai pegar a parte negativa, que é o cloro daqui, né? Oh, perdão. O, o, o sódio, perdão, tá, gente? O sódio, que é a parte positiva, vai pegar a parte negativa aqui, que é o cloro, que é o cloreto, que a gente já viu aqui em cima, que ele é negativo. E o hidrogênio vai pegar, que é positivo, vai pegar o quê? O OH, que ele é negativo, que é hidroxila, que vai formar a aguinha aqui. Então, como nós falamos anteriormente, reage com bases, formando sal e água. Verdade, olha. Reagiu ácido e base, nós produzimos sal e água. O que é um ácido? Ácido ele não começa com hidrogênio, não termina com OH, né? E não pode ter a presença de oxigênio ou não. Então ele formou NaCl, é um sal, ok? Sal. Né? Ah, porque poderia ser óxido, Luiz? Poderia, mas ele não tem oxigênio aqui, então não se caracteriza óxido, né? Tá ok? Pegamos o mesmo exemplo de cima do ácido sulfúrico, reagindo com o hidróxido de bário, né? Nós já vimos que OH significa hidroxila, ok? E a carga dele é menos um. Menos um. Como o bário, ele é um metal alcalino terroso, está na segunda família, né? Coluna da tabela periódica lá, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, né? Então ele é mais 2. Então, para mim zerar a molécula, para ficar equilibrada, eu preciso de duas cargas negativas. Por isso que eu botei duas de hidroxila aqui, ó, para poder zerar a molécula, ok? Então a gente tem aqui no outro lado, o bário é positivo, vai atacar quem? A parte negativa, que é o sulfato. Estamos vendo aqui em cima que o sulfato é negativo em menos 2, ok? E a hidroxila, como é negativa, nesse caso aqui, vai atacar o hidrogênio, vai reagir com o hidrogênio, vai formar o quê? Água, né? Nós temos duas águas aqui, porque nós temos, olha, dois hidrogênios aqui no hidróxido de bário, mais dois hidrogênios aqui no ácido sulfúrico. E temos dois oxigênios, perdão, dois oxigênios aqui no hidróxido de bário.
você soma esse direitinho, vai dar 2H2O, tá? É o número de átomos que você tem que ter. O número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro lado, ok? Então, nós vamos ter o sal sulfato de bário mais 2 moléculas de água. Ok, gente? Então, a gente viu aí, né, como a gente pode caracterizar os ácidos no meio reacional e no meio também, né, segundo Arrhenius, como ele falou, tá? Mas como pulo do gato, gente, como pulo do gato, eu diria a você o seguinte: ácido são todas as substâncias que começam com hidrogênio e nunca terminam com OH. Tá legal? Ah, pode terminar com outra coisa? Pode. Pode ter hidrogênio? Pode. Oxigênio? Pode. Pode ter um nitrogênio? Pode. Mas sempre começa com hidrogênio. Como é que se chama? Formatação dos ácidos hoje, o nosso tempo contemporâneo, né, nossa contemporaneidade, ele sempre vai começar com hidrogênio. É um modo de você caracterizar, né? Para você, se você quiser só identificar, é muito fácil você fazer isso. Começa com hidrogênio, não terminou com OH, opa, é ácido. Ok? Então vamos lá, pessoal. Peguei aqui um exemplo, né? Toda regra é uma exceção, por isso que eu botei ela no quadro. O ácido carbônico, né? H2CO3, né? Se você quisesse falar o nome, como dão antigamente o nome de sal, seria de trás para frente, seria carbonato de hidrogênio. Nós dissociando ele, nós vamos dissociar ele, né? Nós vamos dissociarmos ele, nós temos o quê? 2H+, CO3 menos 2. Esse íon aqui se chama carbonato. É um íon, é um nome para quem perde ou recebe elétrons, é um íon, né? Mas, por exemplo, se o elemento químico perde elétrons, ele fica com mais prótons, né? Então ele é um cátion, que é uma carga positiva. Se o elemento recebe elétrons, ele fica com desequilíbrio, ou seja, ele fica com mais elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Então ele fica um ânion. Nesse caso aqui, o íon carbonato é um ânion, né? E vamos ver a força dele. Ó, isso que eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Eu falei para vocês, né, anteriormente aí que a força ácida é viver pelo número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então vamos lá. Nós temos 3 oxigênios e apenas 2 hidrogênios. O resultado é 1. Ele seria moderado? Seria, né? Para a classificação, 0 seria, 0 seria fraco, 1 moderado e 2 em diante seria forte. Mas neste caso aqui, a nossa exceção, o ácido carbônico, ele é ele é fraco, tá? É um ácido fraco, considerado fraco. Por quê? É o ácido que a gente tem nas bebidas carbonatadas, por exemplo, cervejas, refrigerantes, né? Nós temos lá o CO2, que na realidade foi, né, oriundo desse carbonato aqui, tá? Se você depois que esse momento aqui, houve as duas protonações no meio. Mas quando você faz a primeira protonação, né, você tem uma outra referência aqui. Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão para a gente também não enrolar meio de campo. Né? Então, aquele CO2 que sai da água, da água não, que sai das bebidas carbonatadas, é justamente do CO2, está oriundo do ácido carbônico aqui. Tá? Então, na realidade, é um ácido fraco. Tá? Aí nós pegamos um outro ácido aqui, o H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. Então, nós vamos pegar lá o número de oxigênios, 7, menos o número de hidrogênios, que é igual a 4. 7 menos 4, 3. Então, ele é um ácido, obviamente, forte, né? Então, nós fizemos aqui agora a dissociação dele, né? Pegamos aqui 4H+, veio daqui, mais o quê? P2O7 menos 4. Se eu tenho 4H+, aqui só P2O7 só pode ser menos 4 para dar zero, né? Mais 4 menos 4 igual a zero. Tem professores, né, que pegam como base, né, aí pega o nome bota o ácido na frente, aí pega o nome do elemento seguido do nome do ânion e tal e coisa. Olha, eu acho até bom, porque a gente grava. É bom de saber a maioria dos ânions de cabeça, né, e o cátion também. Que você faz aqui, você dissocia, você sabe quem é cátion, quem é ânion, as cargas deles e os nomes, né? Você já mata um monte de problema com uma leitura só, né?
Na escola técnica, é assim que se aprende, né? Antes de fazer química nível superior e minha pós-graduação, eu sempre estudei, né? Aprendi essa parte aqui através da escola técnica, né? Muito bem. Esse ácido fosfórico, perdão, esse ácido pirofosfórico, a gente consegue como? Por duas moléculas de ácido fosfórico. Você tinha duas moléculas de ácido fosfórico, eles se juntam, perdem uma molécula de água e formam um ácido pirofosfórico. Tá? E aí eu botei aqui a nomenclatura e eu lembro dos sais. Eu botei como? Por exemplo, se o sal, né? O sal um elemento químico na forma aniônica, né? Terminar em ato, o sal, o ácido vai ser ico. Se o sal terminar em ito, ele vai ser o ácido oso. Se a terminação for eto, ele vai ser hídrico. E com efeito, né? O ácido clorídrico tem um ânion ali, ó, chamado cloreto. Logo, ácido clorídrico, porque a gente tira essa terminação aqui, esse sufixo eto, e coloca o sufixo hídrico, da ácido clorídrico. Né? Então, eu sugeria a vocês dar uma olhadinha em cátions e ânions, né? Obviamente são muitos, mas pega os principais, pelo menos, né? Que sempre estão caindo. Por exemplo, sempre esse ácido sulfúrico, o ácido nítrico, nitroso, cloreto, né? Ácido clorídrico, o ácido sulfídrico também aparece bem. O ácido carbônico também, né? Por causa das bebidas carbonatadas, como eu falei anteriormente. Então, esses ácidos sempre costumam acontecer. Agora, tem outros ácidos, né, que são mais difíceis. O ácido ferrocianídrico, né, e outros que são mais até com uma molécula bem grande. Então, eles dificilmente socorrem assim, em provas, em testes, né? São mais assim, esses ácidos, né, mais comuns. Apesar que assim, às vezes aparece aqui, né, o ácido pirofosfórico em alguns momentos. O ácido bórico também, H2BO3, né? Mas, de uma forma geral, são esses ácidos que eu falei. Depois a gente vai enumerar ali, vai mencionar esses ácidos, né? E o nome dele, porque o nome para a gente fazer um exercíciozinho ali, né? O exercício já resolvendo, né? Para que a gente tenha uma fixação melhorada, né? Tá bom? Então é isso aí, gente. Voltamos então, né? Eu coloquei alguns ânions, né? Para a gente poder dar nomes, né? Pra gente, como eu falei anteriormente, né? A gente consegue gravar os ânions, qual o número deles, né? Depois de eles perderem esses seus elétrons, né? Perdão, depois de eles ganharem, no caso o ânion está ganhando elétron, né? Que é com o número de elétrons maior do que próton. Aí eu peguei os ácidos, assim como eu falei anteriormente, são ácidos mais comuns, mas eu peguei uns ácidos que podem acontecer também, de você ver, que são mais complexos, mas nada demais, dá para a gente dar o nome. Tem sempre uma informação a ser dada para a gente dar esse nome. Vamos lá. Bom, esse ânion aqui, ó, FeSN6, ele é sempre -6, tá? Sempre -6, ok? Então, vamos lá. O, o, o ânion ferricianeto ou ferrocianeto, ele sempre vai ser -6. Por quê? O cianeto, tá aqui, ó, cianeto aqui. Ele é -1, mas ele tem 6 dele, né? Tem 6 dele. Então ele passa a ter a carga -6, -6, tá? Agora o ferro varia, né? Ele tem dois estados de oxidação, ferro. Tem o Fe+2, seria ferroso, e tem o Fe+3, que seria férrico, ok? Então vamos lá. Quando a gente diminui aqui -6 mais 3, nós temos o quê? -3. Então nós precisamos de 3 hidrogênios aqui para zerar a molécula, né? Então, -6 mais 3, -6. Mais 3, vamos repetir, gente. -6 mais 3, -3. Mais 3 daqui dos 3 hidrogênios, zero. E por que ele fica ferri, né? Ferricianeto aqui, ó, ferri, né? Eu deveria ter colocado em vermelho, não coloquei. Ferri, porque o estado de oxidação do ferro aqui é o +3, então ele é
mais forte, teoricamente, assim, né? Então, o final dele, quando você dá o nome do ácido mesmo, né? O ácido, como é que nós vamos ver aqui, ó. Terminação desse ácido aqui é eto, eto. Vamos ver aqui o eto, vamos procurar o eto. Cloreto, terminação eto, né? Então, a terminação que nós vimos anteriormente, terminação eto, hídrico, né? Então, ácido ferrocianídrico, porque ele veio do eto, né? Eu fiz uma pausa aqui, gente, só para. Eu falei, veio do cloreto, não veio. Na realidade, veio do cianeto, que é a mesma coisa aí. Então, eu queria só chamar atenção para isso, né? Quando eu botei o cianeto aqui, eu peguei o cloro como exemplo, né? A gente já tinha visto, tá? Então, a mesma terminação, eto, no cloro e no CN, no cianeto. Então, passa a ser hídrico, tá? Aqui só muda mesmo, né, o I aqui, porque o ferro é mais 3, aí fica ferri. E a terminação hídrica, por quê? Ele continua sendo cianeto aqui embaixo. Ele tem mais hidrogênio, tem mais 4. Então, como a velocidade de oxidação do ferro diminuiu, ele passa a ser ferrocianídrico, ok? Ferrocianídrico. Eu poderia até dar uma pausa e refazer essa parte aí da nossa fala, mas eu acho que não gerou nenhum problema, né? Porque, na realidade, a gente falou cloreto, mas é pelo fato de ser eto no final. Como eu não tinha botado aqui o CN, então ele também termina em eto, cianeto, esses dois caras aqui, cianeto, tá? Então, aqui fica ferrocianídrico, porque o estado de oxidação é mais 2, e aqui fica ferricianídrico, porque aqui está do mais 3. E ácido, por quê? Aquilo que eu falei, né? Começa sempre com hidrogênio e nunca termina com OH, né? E aqui eu botei alguns assim que a gente mais usa, né? Até não coloquei, acabei não colocando o CN, que é o cianeto, e outros também. Mas o que a gente mais vai ver aí, né? Esse aqui, o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfito, sulfato, carbonato, sulfito e nitrito, nitrato, hipoclorito, clorito, clorato e perclorato. Aí o estado de oxidação do cloro, nesse caso aqui, vai de 1 até 7, tá? Então, o único elemento que acontece isso acontece com cloro, acontece com bromo parcialmente, com iodo também parcialmente, esse detalhamento aqui, tá? Mas o cloro é que tem esses quatro estados de oxidação diferentes, tá? Mais um, mais três, mais cinco, mais sete. Tá? Bom, todo mundo se lembra calcular o número de oxidação, né? Dentro de uma molécula, né? Ou de um íon. Mas se não, eu vou fazer novamente aqui esse cálculo do número de oxidação para a gente poder verificar por que aqui ficou menos um, né? Aqui ficou 2 no oxigênio, tudo é carga menos um, né? Mas o número de oxidação do cloro modifica. E o ácido também, o ácido fica mais fraco. Se for ito, como é que vai ficar, gente? Vai ficar, como é que vai ficar ito, né? Ficaria para ácido, ácido hipocloroso, né? Então a gente vai ver novamente depois das nossas informações que nós falamos lá sobre sais e ácidos, né? Para poder dar um nomezinho aqui dele, pegando sempre aqui a terminação, né? E aqui, ó, no caso aqui, ó, nós vamos. Bom, nesse caso aqui a gente não vai poder ainda ver essa transformação de nome, mas nós vamos avançar aqui, e nós vamos ver, ok? Então tá, essa parte aqui, se ficou alguma dúvida aí, alguma coisa, se ficou meio enrolado, alguma coisa, depois vocês me dão um toque, mas no decorrer, quando a gente vê depois bases, principalmente os sais e óxidos, vai ficar mais fácil de ver essas nomenclaturas, né? E agora é muita coisa, né? Ver ácido, identificação, nomes e tal, onde que vem, onde deixa de vir, né? Quais reações, o que que se produz. Então a gente vai devagarzinho, a gente chega lá, ok? Então vamos lá, gente, para não ficar também muito extensa essa aula, né? Senão fica um pouco cansativo. Nós vamos dar essa pincelada agora.
e depois a gente vai continuar com esse assunto de ácidos, né? Mas vamos fazer um outro vídeo para ficar menos maçante, menos cansativo, tá legal? Então, eu vou repetir novamente aqui, repetir só pode ser novamente, né? Repetir aqui quais são os nomes, né, para o sal e para o ácido. Por exemplo, sal, ácido hipo, sal. Terminou em ito, terminação no ácido é oso. Terminação com sal, eto, terminação do ácido é hídrico. Eu dei uns exemplos aqui, ó. KCN é o cianeto de potássio, aquilo que usam na execução por cianeto, né? Você bota o KCN junto na água, a água reage com KCN, né? Libera, faz formação de hidróxido de potássio com a formação de ácido cianídrico, né? Esse aqui está logo aqui embaixo. Então, olha só, ele tem a terminação eto, um ânion, e passa a ter terminação hídrico no ácido. Então, cianeto de potássio, ácido cianídrico, né? Porque, ó, uma coisa também eu vou dar uma dica logo para vocês. Quando for sempre um hidrácido, né? Ou seja, aquele ácido que não tem oxigênio, vai terminar em hídrico, né? Ácido cianídrico, bromídrico, clorídrico, né? Iodídrico, né? Normalmente vai terminar assim, ok? Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Sulfito de sódio, Na2, SO3 e Na2. Na2 e SO3. Eu falei SO3 primeiro porque o ônio, nesse caso, é que vai dar indicativo para colocar o nome do ácido, tá? Sulfito de sódio. Então, ó, ito, terminação é oso. Então, ácido, porque começou com hidrogênio, não se lembra? E não terminou com H, é ácido. Então, a palavra ácido vem na frente. Sulfur, se lembra? Sulfur do enxofre, do latim sulfur. E a terminação oso, por quê? Porque o sal correspondente, nesse caso aqui, é um sulfito. Então, ito, oso, né? Ok? Outra informação. Quanto ao pH, potencial hidrogênio, tá? Ácido, pH é menor que 7, sempre. Neutro, pH é igual a 7. E básico, pH maior que 7, ok? Normalmente a cor indica o ácido ou a base, dependendo da situação, né? Você tem nigodiriocromo, você tem fenolftalina, você tem metilorange, né? Na verdade é metilorange, né? Mas a portuguesa não fica metilorange, tá? Então eu fiz uma reação aqui embaixo, ácido clorídrico com NaOH. A soda cáustica, se ela tivesse, você pegou uma soda cáustica que ela é em escamas, né? Ou então assim, umas bolinhas, né? Vamos dizer assim. A grosso modo, você bota na água, é uma reação exotérmica, tá? A água vai aquecer, né? E ela vai estar rosa se você pingar fenolftalina, que é o indicador ácido base, ok? Então você vai lá e você vai titular, ou seja, você vai jogar a quantidade de ácido clorídrico, né? Que com fenolftalina fica incolor. Você vai gotejando o ácido clorídrico, depois nós vamos ver uma reação de neutralização, tá? Não é bem o assunto, mas nós vamos falar sobre a reação de neutralização para falar do ácido e a base. E aí a gente vai pegar os dois esquemas, né? Tanto vai servir essa reação de neutralização para você caracterizar um ácido como uma base também. E você vai formar ácido clorídrico, você vai formar cloreto de sódio com água, né? Mas afinal, fenolftalina. Obviamente, essa solução vai ser incolor, né? Tá? Porque ela vai ficar com pH 7, vai ficar com pH de neutro, como a água com sal que você bota na nossa casa, no nosso copo, né? Se você botar água com sal lá, vai ser incolor. Vai ficar um pouco levemente turvo, né? Porque nem toda essa quantidade de sal, de repente, você passa da quantidade de solução do ácido, perdão, do sal na água, né? Do NaCl. Então você vai ficar um pouco turvo, mas ela é incolor para todos os efeitos, tá? Então, na realidade, ele vai ficar só rosa quando na forma básica, né? Quando o ácido for jogado, ela passar para neutro, né? Você vai ter uma cor, você não vai ter cor na realidade, você vai ter uma solução de água salina incolor. É uma outra forma de você identificar também, tá? O pH, depois nós vamos falar como se calcula pH, não é um assunto agora, mas o pH a gente calcula normalmente que é menos log da concentração de H+. Né? Você tem a concentração de H+, no meio, e você faz o menos log, né? Bota negativo depois, que nenhum log é negativo, mas depois você bota a parte negativa,
para poder calcular, né? Ou pH pode ser um sobre a concentração de H+, ou H3 ou mais. Você vai ter livros que você vai ver ácido também na forma de H3 ou mais, tá? Que é o hidroxônio, né? Tá? Mas aqui nesse caso aqui eu prefiro sempre usar o H+ para não gerar uma perturbação maior, uma dúvida, né? H3 ou mais, né? Porque a gente não, na realidade, a gente bota os cátions no lado, e os ânions também, depois a gente dissocia e faz a associação novamente para formar as novas substâncias, né? E nunca aparece H3 ou mais, vai aparecer sempre H+, né? E no outro lado, como no caso de ácidos, né? H+, e no outro lado o ânion correspondente, né? Não aparece H3 ou mais, né? Então, essa aí agora nós vamos terminar por aqui, vamos fechar, né? Nas próximas nós vamos falar sobre a continuação do ácido, nós vamos falar também sobre como identificar ácido de Bronsted-Lowry e depois nós vamos identificar ácido de Lewis também. Mas torna a dizer, em soluções, e a maioria do laboratório é em solução, você vai usar o Arrhenius. Tá legal? Então, gente, foi um grande prazer falar com vocês de novo. Espero sinceramente que isso sirva para ajudar alguém a relembrar, ou quem está dando um pontapé inicial na química, né? Está começando a aprender sobre ácidos, né? Isso é uma forma da gente poder contribuir também, tá? Qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, né? Vocês podem, né, deixar um comentário lá que com certeza prontamente eu vou responder. Agora não esquece de deixar um e-mail, alguma coisa assim, um WhatsApp, o que queira. Assim que eu possa, eu vou responder a esse respeito com o maior prazer do mundo. Ok? Um grande abraço, saúde e paz aí para todo mundo.